Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda a mais um dia do nosso devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. E hoje estamos no dia 13, que fala sobre raízes familiares. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. Raízes. É sobre esse tema que este livro trata. São elas que formam a visão que temos de nós mesmas, de casamento, marido, filhos e legado. Por essa razão, diz respeito diretamente à herança que recebemos dos nossos pais e de seus efeitos duradouros, tanto positivos quanto negativos. Vejamos algumas influências das raízes familiares com as quais podemos lidar ao longo da vida e que precisam ser identificadas a fim de serem curadas. As raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Não exagero quando digo que elas estão presentes até no seu jeito de fazer café, ou quando diz frases como: não esqueça de levar a blusa, pegue o guarda-chuva que vai chover, ou menino, você não é todo mundo. São tantas as ações automatizadas, fruto do nosso subconsciente, que elas nos parecem normais e verdadeiras. Naturalmente, estou me referindo à sua primeira casa, a família na qual você cresceu e de onde veio, que designaremos de família semente. Diferente dessa, a segunda família seria aquela que você escolheu. As raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Se uma pessoa teve problema com a mãe, por exemplo, e esta falhou em exercer a maternidade de maneira adequada, ou até mesmo abandonou os filhos, podemos nos perguntar: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? O amor materno é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e proteção para expressar seu amor por nós. Tal analogia mostra quão improvável é que uma mãe se esqueça do filho, especialmente durante o processo de amamentação, pois seu corpo dispõe de um alerta que sempre recordará dessa fase tão bela. Ainda assim, a ferida causada pela figura materna ou por sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos. O filho ou filha pode ter se tornado uma pessoa com desconfiança crônica de tudo e de todos, que repele as expressões de carinho, uma vez que se defende de algo que nunca teve. Deus, entretanto, garante que mesmo que a mãe ou o pai se esqueça de um filho ou de uma filha, ele jamais se esquecerá de nós. Essa certeza reconfortante nos faz perceber que a nossa verdadeira raiz não está exclusivamente vinculada à figura materna ou paterna. A nossa raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e a responsabilidade de cuidar de nós. As raízes familiares tocam as demais estruturas da vida. Carregamos uma herança emocional que escorre para a área dos relacionamentos, para o modo como enxergamos o mundo, o que entendemos como conceito de ser igreja e a vida íntima com Deus. Essa herança tanto pode reforçar quanto minar o que é de Deus em nós. Por isso, não há como negar a importância dessas raízes. Nesse caso, o problema maior não são as dificuldades, as circunstâncias ruins ou o sofrimento dos demais, e sim como nos vemos e nos relacionamos com Deus, tendo em vista o que herdamos dos nossos familiares. É imperativo que hoje aprendamos a redefinir o nosso presente e futuro, assumindo posições de vitória e nos abrindo para a cura divina. Hoje é dia de permitir que Deus cure as suas raízes familiares. Talvez o relacionamento com seus pais precise de restauração, e Ele está instruindo você a pedir-lhes perdão. O Senhor está lhe dando oportunidade de escolher perdoar aqueles que fizeram parte de sua constituição e criação, os quais, quem sabe, tenham ferido você, ou tenham sido feridos por suas atitudes. Talvez você tenha sido uma filha desobediente e deva confessar aos seus pais: perdão pela filha que fui até aqui.
Escolho ser alguém diferente a partir de agora. Caso a sua raiz paterna ou materna seja saudável, você provavelmente vive um amor que independe do que faz ou do que é como filha, e está sob uma autoridade amorosa que a capacita e lhe dá coragem para avançar. A coragem que faltava a Gideão por pertencer a uma família disfuncional, que se considerava pequena demais. Mesmo assim, todas temos feridas para entregar aos pés da cruz. Seja qual for a sua realidade, hoje é dia de lembrar que Deus é Pai e que a paternidade dele abraça você, quaisquer que tenham sido as suas raízes familiares. Famílias saudáveis geram famílias saudáveis, e famílias disfuncionais, por sua vez, têm a tendência de gerar famílias disfuncionais. Se você veio de um lar desestruturado, é possível que esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos em sua segunda família. No entanto, Deus está constantemente advertindo: não precisa ser assim. Quero curar as suas raízes familiares e mudar o rumo da sua geração. Hoje também é dia de lembrar que Deus é o pai do órfão e o juiz da viúva. Ele faz o solitário habitar em família e diz às viúvas abandonadas: o seu Criador é o seu marido. Isaías 54:5. O desafio de hoje é que você seja o canal de restauração da raiz dessa árvore genealógica, a fim de que ela produza bênçãos até 1000 gerações, como diz Jeremias. Lembre-se de José do Egito e não perca tempo murmurando acerca do seu passado. Ele nos mostrou que é possível vir de um ambiente familiar cheio de inveja, brigas, mentiras, enganos e traições e ser uma bênção não só para a sua geração, mas para o seu país e os próprios familiares que o rejeitaram e feriram. Mulher, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. O seu futuro depende de sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere e caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Seja livre. E eu quero voltar agora no versículo que nós lemos no início do devocional, de Isaías 49:15, que diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Quando nos tornamos mães, descobrimos que existe um outro amor, diferente de outros que a gente já sentia. É um amor que não tem explicação. E mesmo assim estamos sujeitas às falhas. E então esse versículo vem para comparar com o amor de Deus por nós. Que o amor que Deus, o nosso Pai, tem por cada uma de nós é incondicional. Não está sujeito a falhas. Como ele diz aqui, embora a mãe esqueça, eu não me esquecerei de vocês. E hoje o devocional fala sobre as raízes familiares, que diz respeito à formação delas, através das influências que recebemos, sejam elas positivas ou negativas, e em diferentes áreas da nossa vida. E então, primeiro vimos que as raízes familiares são capazes de influenciar o nosso subconsciente, que é aquilo que já está no automático, que são as coisas que fazemos ou que falamos no nosso cotidiano, que nós já aprendemos com a nossa primeira família. Até ela coloca aqui como a família semente, e ela usa como exemplo o jeito como aquela família faz o café, ou aquelas falas, tu não é todo mundo. E em segundo, as raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. E é quando o filho recebe uma formação ou uma criação meio largado ou até abandonado, e pela ausência do pai ou da mãe, ele pode crescer tendo dificuldade nos relacionamentos. Porém, se esse for o caso, precisa-se ter certeza, como está escrito aqui, que a nossa verdadeira raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e a responsabiliza de cuidar de nós. E a terceira influência diz:
As raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. E aqui eu entendo que está falando em como lidamos com a herança emocional que recebemos diante das circunstâncias da vida e até na vida com Deus. Por exemplo, um caso que eu ouço de várias pessoas que se queixam de não ver Deus como um pai, não conseguir orar e se dirigir a Ele como pai, porque tiveram um pai ausente ou um pai que os abandonou. Mas quando eles entendem que Deus os ama e não os abandona, eles se abrem para a cura. Mas voltando para as raízes familiares, se tu se identifica nessa situação, se sente ferida, magoada com algo que aconteceu lá no teu passado, com os teus pais, chegou a hora de ir acertar, pedir perdão por ter guardado esse sentimento por tanto tempo, mas antes de tudo, liberar o perdão. E se talvez tu não tem mais a possibilidade de ter essa conversa, faz uma carta. Eu ouvi isso de um amigo que perdeu a mãe há uns anos atrás e que haviam coisas do passado que ele não tinha acertado com ela. E então o psicólogo sugeriu que ele escrevesse uma carta como se fosse para entregar para ela, explicando tudo o que ele sentia, tudo o que ele pensava. E finalizando, eu quero ler o último parágrafo do devocional que diz: Mulher, as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã. O seu futuro depende da sua decisão e firmeza. Por isso, escolha deixar de caminhar com ferimentos. Feche o ciclo da ferida familiar. Perdoe, libere e caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Amém? Então fiquem com Deus e até amanhã.